Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estamos interpretando o capítulo 13, versículo 6, o ponto 10, o poder do anticristo vem do dragão. Estamos fazendo a comparação entre a manifestação do anticristo na besta que sobe do mar. No versículo 6 foi dito que foi dada uma boca à besta que sobe do mar. A besta é um poder político e o anticristo é o homem que vai estar liderando esse poder político no momento que a grande tribulação iniciar no mundo. O comentário diz: essa revelação, como ocorre em outras, Daniel usa o Império Grego para falar do futuro reino do anticristo. Ele vê um momento que o templo e o exército de Israel serão entregues ao anticristo e serão pisados por ele. Vamos lembrar que eu estou fazendo uma comparação entre Apocalipse 13 e Daniel capítulo 8. Eu separei os versículos 13, 14 e 19 de Daniel 8, que diz: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Bom, esse texto aqui, ele vai nos ajudar a entender se Daniel está fazendo uma profecia direcionada apenas a Alexandre Magno ou Antíoco Epifânio, que foram reis que cerca de 100, 200 anos depois de Daniel, eles influenciaram na religião de Israel e causaram muitos males a Israel. Ou se Daniel está profetizando sobre um tempo futuro, ainda distante. O comentário diz: Daniel chamou a segunda metade da grande tribulação de o último tempo da ira. Fica claro que ele não fala apenas do reino grego de Alexandre Magno, macedônio, que dominou a Grécia e tornou ela um império mundial quando venceu os persas, ou mesmo de Antíoco Epifânio. Antíoco, ele foi um pouco depois de Alexandre. Alexandre foi ali no ano 330 da era cristã, e Antíoco já foi ali entre os anos 216 e 162. Então, alguns intérpretes chamados historicistas, eles acreditam que essa profecia de Daniel, ela já se cumpriu, ela teria se cumprido no governo desses homens. Mas o que nós podemos observar é que Daniel fala de um tempo futuro. Eu sempre digo que Daniel, ele é um profeta especial, porque nós temos exemplos de Isaías, Ezequiel, que eles viam um determinado rei, um determinado faraó, um rei da Babilônia, de Tiro, e as características daquele rei dos dias de Isaías era usado para simbolizar um rei futuro, sendo o anticristo, falando de um rei futuro. Daniel é diferente, ele não vê um rei dos seus dias, ele vê um rei 200 anos depois, 300 anos depois, e a partir desse rei que ele vê no futuro, ele aponta para um futuro ainda mais distante. Isso está comprovado quando ele diz que essa revelação, ela vai acontecer no último tempo da ira. E é claro que os dias de Alexandre Magno ou Antíoco Epifânio não foi o último tempo da ira. Cerca de 200 anos depois de Antíoco Epifânio, Jesus veio ao mundo, e ainda Jesus profetiza ainda um outro período de ira, que é a destruição de Jerusalém e do templo, mas a Bíblia vai anunciar um período ainda mais distante, um período que para nós mesmo ainda é futuro, nós ainda estamos vivendo a era da igreja. Então Daniel está falando
que será o último tempo da ira, ou seja, essa profecia se cumpre, não é 200 anos antes de Cristo, não se cumpre no ano 70, quando os romanos destroem Jerusalém, não se cumpre nos dias de Adolf Hitler, quando ele faz uma grande perseguição a Israel. Não, diz que essa revelação se cumpre no último tempo da ira, ou seja, quando se cumprir essa profecia, será o momento que Israel vai sair dessa ira, se encontrando com Deus, se encontrando com Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados. Então ele não fala apenas de Alexandre ou Antíoco Epifânio, mas usa estes como figura para falar do anticristo. Então ele usa Antíoco Epifânio para falar do anticristo. Eu separei também Daniel capítulo 8, versículos 23 e 24. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Então vejam, o Apocalipse fala do anticristo combatendo e destruindo as forças, do povo santo, e Daniel também, ele traz essa característica do anticristo. O comentário diz: Daniel descreve o anticristo como entendido em adivinhações, indicando a sua religiosidade ligada ao espiritismo, certamente ligada ao espiritismo da maçonaria e da cabala judaica. É triste lembrar também, mas hoje os israelitas, eles não se envolveram mais em idolatria, aquele erro, eles não caíram mais, porém, infelizmente, eles se envolveram num tipo de espiritismo, que é um espiritismo judaico, que usa os símbolos judaicos, tudo, o castiçal, a estrela de Davi. Esse espiritismo judaico é chamado de cabala, ou cabalá, como alguns gostam de pronunciar. O anticristo, ele certamente estará também ligado à maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria, ela tem uma ligação estreita com o judaísmo. Até a atitude do número 33, o grau 33, a finalidade é realmente imitar a Cristo, exatamente o que o anticristo vem fazendo. E nós sabemos que a maçonaria é uma religião, eles tentam negar, mas quem já esteve na maçonaria, e são muitos os testemunhos, confirmam que é uma religião, e alguns acabaram por declarar que eles adoram uma divindade chamada Abaddon, E essa divindade também eles chamam de o grande arquiteto do universo. Eu não gosto de usar esse termo, grande arquiteto do universo. Agora, se existe um Deus, que é o único Deus que existe, que podemos chamar de um arquiteto, o criador do universo, é o Deus da Bíblia, não o Abaddon que eles já estão adorando e adorarão durante a grande tribulação. Então esse texto de Daniel, ele deixa bem claro de quem vem o anticristo. Ele vai ter sucesso, ele vai vencer, mas não pelo seu próprio poder, disse o versículo 24. Ele vai destruir maravilhosamente, vai prosperar, mas não pelo seu próprio poder. Vai conseguir destruir as forças de Israel, mas não pelo seu próprio poder. O seu poder, claro, vem do dragão.